Israel é o grande sinal de Deus para toda a humanidade, o palco do acontecimento dos principais eventos bíblicos do passado. Hoje é o relógio de Deus para o tempo profético e o cenário aonde vão acontecer os principais eventos dos últimos dias. Muitos acreditam que a igreja substituiu Israel e é ela quem vai trazer Jesus de volta à terra. Isso é um equívoco teológico. O profeta Oséias disse que é Israel quem vai clamar e atrair o Senhor para que retorne à terra. Oséias capítulo 5, versículo 15 diz assim: Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. O próprio Senhor Jesus disse que ele voltaria somente quando Jerusalém e Israel clamassem pela sua volta. O Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 39, ele disse o seguinte: Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus ensinou no Monte das Oliveiras o sermão profético falando a respeito dos sinais da sua vinda. Ele fala sobre a parábola da figueira como principal sinal. É uma chave importantíssima para entendermos o cumprimento das profecias dos últimos dias e sobre a volta de Jesus. Então vem comigo para o Monte das Oliveiras, vamos entender um pouco mais a respeito dessa parábola. Shalom! Nós estamos aqui em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, lugar importante, lugar profético, lindo, maravilhoso. E bem aqui atrás está a esplanada do templo, onde estava o templo construído na época de Jesus. E Jesus, nos últimos dias, ele veio ensinar aqui em Jerusalém, ele pernoitava em Betânia, que é do outro lado aqui do Monte das Oliveiras, e durante o dia ele vinha pregar em Jerusalém. E a Bíblia nos conta, lá em Mateus capítulo 21, que Jesus, ele saindo de Betânia para vir numa manhã para Jerusalém, ele passando pelo Monte das Oliveiras, ele viu uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Jesus passa então o dia inteiro pregando em Jerusalém, e na saída de Jerusalém os discípulos mostram para ele a grandiosidade do templo, admirados com a formosura, com a grandeza daquele templo. E Jesus então olha para o templo, olha para os discípulos e diz assim: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Logicamente que isso trouxe grande espanto aos discípulos, que se calaram e esperaram o momento certo para poder indagar a Jesus. E aí eles saem de Jerusalém novamente agora em direção a Betânia, e o caminho que se faz na ida é o mesmo caminho da volta. Jesus, ele passa por aqui na ida e está passando novamente agora na volta. Na ida ele parou perto de uma figueira que não tinha fruto e a secou. Na volta eu acredito que Jesus parou no mesmo lugar que ele parou na ida, junto à figueira. Só que agora é uma figueira que já não tem mais nem folha. É uma figueira que está completamente seca. E os discípulos perguntam então nessa parada a Jesus, falam: Senhor, quais são os sinais da tua vinda? Quando é que essas coisas, a destruição de Jerusalém, do templo, vão acontecer? Quando virá a consumação dos séculos? Eles estavam interessados numa informação escatológica das coisas vindouras dos últimos dias. E Jesus passa então a ensinar para ele aquilo que nós conhecemos como o sermão profético, que achamos no livro de Mateus, capítulo 24, 25, Lucas, capítulo 21, Marcos, capítulo 13. E quando Jesus está falando sobre o tempo profético, sinais da sua volta, ele aponta para o principal de todos os sinais,
Ele diz assim, olha, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. De quem é que Jesus está falando? O profeta Jeremias diz que a figueira representa toda a nação de Israel, que se secou. E de fato, 40 anos depois da morte de Jesus, a nação de Israel se seca completamente, morre, deixa de existir. E Jesus está dizendo, olha, presta atenção na figueira que está seca. Quando ela brotar, quando ela soltar os seus ramos, assim como essa planta agora aqui que está brotando e vai logo soltar as suas folhas, esse é o tempo profético da volta de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Israel reviveu. Israel renasceu. Israel brotou e estendeu os seus ramos. 1948, Israel voltou a ser nação. לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום קיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, מתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Em 1967, os judeus voltaram a ter a posse de Jerusalém, da cidade santa. Cidade do Senhor, onde Jesus vai reinar por 1000 anos sobre toda a terra. Esse é o tempo profético, esse aqui é um lugar profético. Então, se você quer saber quando é que Jesus volta, assim como os discípulos tinham esse interesse, queriam saber a respeito do tempo da volta de Jesus, você precisa olhar para o relógio profético. O relógio profético de Deus é Israel. E nós estamos aqui pisando no Monte das Oliveiras, onde Jesus falou a respeito do tempo profético, do renovo da nação de Israel e do tempo da sua volta. Presta atenção, porque Jesus está voltando, Israel é uma realidade, reviveu, glória a Deus que fez essa nação renascer para cumprimento do propósito de Deus. Sem a restauração de Israel, não existe cumprimento das profecias dos últimos dias e não tem volta de Jesus à terra. Para entendermos as profecias sobre a restauração dessa nação, é necessário conhecer o seu estado original. Então, nos próximos vídeos dessa série que trata do tempo da restauração de todas as coisas, nós veremos a respeito da aliança que Deus fez com Abraão, o pacto, o propósito dessa aliança, também sobre a destruição, a punição de Israel por causa da desobediência à aliança, as promessas que Deus fez sobre a restauração do povo, da terra e restauração espiritual da nação, e quais são os eventos proféticos dos últimos dias. Então não perca essa série de vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado a respeito das publicações desses vídeos que falam do tempo da restauração de todas as coisas.